Olá, eu me chamo Hugo, sou da paróquia Nossa Senhora da Glória, mas esse vídeo ele não tem nenhuma barreira de religião. Você pode até ser ateu e acompanhar esse vídeo até o final para ter elementos para estabelecer um diálogo com as pessoas cristãs. Nós estamos sendo bombardeados o tempo todo com várias notícias sobre o coronavírus, várias pessoas em quarentena vivendo momentos de estresse, crises de ansiedade se agravando. E aí, no meio de tudo isso, a gente precisa respirar um pouco, pensar na nossa espiritualidade, pensar nas nossas atitudes. A primeira ideia que a gente precisa combater no meio de tudo isso é essa ideia de que nós estamos vivendo um castigo divino. Por que nós precisamos combater essas ideias? Em primeiro lugar, porque esse tipo de mensagem gera nas pessoas pânico. E tudo que nós não precisamos nesse momento é pânico. Nós precisamos lembrar sempre da misericórdia de Deus. Então não faz sentido a gente ficar alimentando mensagens, por exemplo, como uma que está circulando no WhatsApp, né? Que a cada ano 20 Deus manda uma epidemia para limpar a terra. Tem várias datas, várias epidemias, e dizendo que a cada século, na década 20 de cada século, Deus manda uma epidemia para purificar a terra. Pois bem, essa imagem, em primeiro lugar, ela tem várias datas corretas, mas a grande maioria não está correta. Você pode inclusive conferir aqui no link, na descrição do vídeo, a reportagem que desmente essa mensagem. Em segundo lugar, a gente precisa lembrar que Deus é misericordioso. Não faz sentido a gente dizer todo domingo na igreja que Deus é amor, que Deus é compaixão, que Deus é compreensão, e em seguida ficar dizendo para as pessoas, olha, isso é Deus agindo na humanidade. Cuidado, a mensagem que você tem que entender é essa. Conversão que acontece através do medo não é conversão, é conveniência. Nós não podemos ser oportunistas na nossa fé, tentando aproveitar desse momento em que as pessoas estão vulneráveis. Nós precisamos confortar as pessoas, não aumentar essa sensação de pânico e de insegurança, né, em que nós já estamos. Nessa mesma linha, também tem outras mensagens que a gente precisa refletir um pouco. Por exemplo, uma mensagem que pede para que todo mundo, durante essa epidemia, coloque um crucifixo na porta, para lembrar a história do povo escravo no Egito, o povo que sacrificou o cordeiro e pintou as portas com o sangue desse cordeiro. Fez um sinal na porta para que a praga não atingisse a sua casa. Então algumas pessoas querem saber o que nós pensamos a respeito disso. Pois bem, enquanto um ato de piedade, enquanto um ato para testemunhar a fé, outras religiões vão chamar isso de um ato profético, né? Você colocar o crucifixo, você ungir a porta da sua casa, até jogar água benta, enfim. Não tem problema nenhum esse tipo de gesto. Não tem problema nenhum. O que teria problema é a motivação do gesto. Entendam, se nós estamos fazendo isso para testemunhar a nossa fé, não há nenhum mal. Porém, se a gente faz isso com um certo alarmismo, né, dizendo, olha, coloque o crucifixo na porta da sua casa, para que a praga não chegue, para que a epidemia não te encontre. Se nós estamos fazendo isso, nós estamos alimentando um discurso que não colabora em nada. Nós estamos fazendo de um ato que seria um ato de piedade, um ato profético, nós estamos fazendo desse ato uma superstição. Nós estamos alimentando, na verdade, o medo. E isso não é positivo. O que nós queremos dizer é, se a motivação é um testemunho de fé, e esse testemunho vai se prolongar, né, mesmo depois de toda essa crise, não há problema nenhum. O que nós precisamos reforçar sempre é esse amor que nós tanto pregamos. É através desse amor que nós vamos viver a nossa fé. E aí a gente volta ao questionamento do vídeo, né? Onde está a fé do povo? Por que nós estamos fechando as igrejas? Hoje de manhã saiu um novo decreto do governo federal classificando as atividades religiosas como atividades essenciais e, portanto, as igrejas poderiam ser reabertas de acordo com esse decreto. Contudo, na nossa diocese, nós ainda seguimos a orientação
de que nos próximos dias não temos previsão para reabrir as igrejas. Ah, mas esse povo tem muita falta de fé. Não é questão de falta de fé, meus irmãos. É uma questão de ter uma fé que exige responsabilidade. Precisamos ter responsabilidade com aqueles que nós amamos. Então, para que não aconteça, por exemplo, como aconteceu na Coreia do Sul, né, o pastor insistiu em manter a igreja aberta e aí, tempos depois, de joelhos pediu desculpas por ter ocultado vários casos e porque a igreja, com toda aquela aglomeração, se tornou um ambiente de contaminação. Eu lembro, por exemplo, do Padre Léo da Canção Nova, né? Ele faleceu de câncer e uma coisa que ele dizia, né, é que ele não tinha coragem de pedir para que Deus o curasse. Ele dizia assim: é muito injusto que eu tenha fumado a minha vida toda, sabendo que era errado, e ainda chegasse e pedisse para que Deus me curasse. É muito injusto eu fazer uma coisa que eu sei que está errada e ainda assim pedir, no final de tudo, que Deus me ajude. Nós podemos não ter toda essa santidade de vida do Padre Léo, mas nós precisamos aprender a ser responsáveis pelos nossos atos. E é através dessa responsabilidade que nós pedimos que aqueles que puderem permaneçam nas suas casas. O transporte público continua aberto. Sim, o transporte público precisa continuar funcionando, porque enfermeiros, bombeiros, médicos, funcionários de outras empresas que não podem parar, pessoas que não têm opção, precisam se locomover. Então, essas pessoas que não têm opção vão continuar usando o transporte. Se nós temos a opção de evitar aglomerar o povo, então nós vamos seguir por esse caminho, que é o mais seguro. E isso não diminui em nada a nossa fé. Nós precisamos lembrar que a fé é uma virtude. O que quer dizer isso? A fé, a caridade, a esperança são virtudes, ou seja, para que elas existam, elas precisam ser praticadas. Você só diz que uma pessoa é caridosa quando ela pratica a caridade. Eu só posso dizer que eu tenho fé quando essa fé é testada nas dificuldades da vida. À medida em que essa fé enfrenta dificuldades e supera essas dificuldades, então essa fé vai crescendo. Eu não tenho dúvida de que aqueles que têm fé, ao final dessa crise, terão uma fé ainda maior. Então nós precisamos testemunhar essa fé através dos nossos atos. Que atos? Por exemplo, cuidando de uma coisa que a gente fala pouco, que é a saúde mental das pessoas que estão em quarentena. Principalmente os idosos. Nós precisamos cuidar para que essas pessoas se sintam amparadas, se sintam protegidas. E aí nós vamos encontrar várias sugestões de como fazer esse cuidado da saúde mental. Algumas dessas sugestões estão no link aqui da descrição do vídeo. Nós testemunhamos a nossa fé pensando no próximo, pensando naquelas pessoas que não podem fazer grandes estoques de comida dentro de casa. Nós precisamos lembrar de um Cristo que nos ensina a partilhar. As pessoas, quando ouvem falar da multiplicação dos pães, ficam pensando, né? Nossa, mas 5 pães, 2 peixes, como é que foi possível? Não é essa a mensagem. Não é a quantidade de pães que serviu a quantidade de pessoas. A mensagem é a partilha. E quando nós pensamos dessa maneira egoísta, nós estamos contradizendo um ensinamento de Cristo. Nós testemunhamos a nossa fé quando a gente se oferece para resolver os problemas que as pessoas que estão em isolamento precisam. Então, ir ao mercado, ir à farmácia, resolver esses problemas de forma que a gente não contamine também essas pessoas. Tudo isso é uma forma de viver a nossa fé. Portanto, ao invés de dizer por aí que nós estamos vivendo uma onda de castigo divino, um acerto de contas, ou que nós somos um povo de pouca fé, a gente precisa reforçar essa mensagem de que Deus é misericórdia e que a nossa fé nós vivemos através das nossas atitudes. Como aconteceu na Itália, um padre já idoso ofereceu o aparelho respiratório para que um outro jovem também doente pudesse se salvar. Por fim, nós podemos recordar as palavras de Santa Teresa d'Ávila: nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança.
Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Que a paz desse Deus esteja com todos vocês.